E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de redemocratização aqui na disciplina de Política e Ideologia, Jornalismo, Política e Ideologia. E olha, esse vídeo, claro, estou fazendo uma sequência, né, para vocês entenderem como que foi esse processo de redemocratização no Brasil. Vamos trabalhar com isso até as eleições de 94, mas tudo leva, um fato leva a outro, né? Principalmente na história política recente brasileira, a gente tem que analisar que os fatos eles nunca são desencadeados de forma sozinha e que o Brasil estava aprendendo a ser uma democracia novamente. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, o que a gente vai falar hoje é desse processo pós-morte de Tancredo, que foi uma tragédia, foi algo assim sem precedentes na história do país, algo somente parecido, guardadas as devidas proporções, com o suicídio do Getúlio, em relação à comoção nacional. E você tem uma situação, um cenário político de incerteza final do processo ditatorial, do regime militar, uma redemocratização, ou seja, o governo civil novamente tomando conta do país, com uma série de problemas que começaram a surgir dali em diante. E que muitos destes problemas não tinham paralelo, porque o Brasil tinha ficado quase 25 anos, né, 20 anos pelo menos, parado e sob um regime controlado por um grupo único que detinha uma força de poder coercitivo. Com a redemocratização, e principalmente com o começo do governo Sarney, as coisas começam a tomar uma outra figura, um outro espírito. E a gente vai começar a seguir, trilhar esse caminho para vocês entenderem o que pode ajudar vocês a compreender um pouco mais do que a gente está vivendo até então, hoje. Como que os processos históricos eles vêm acontecendo, não crescendo, nunca é sozinho e à toa. Bom, vamos falar então de José Sarney. O Sarney era o vice do Tancredo. O Sarney, como vocês estão lembrados no vídeo anterior, ele sempre foi do lado dos militares. Ele era da arena, inclusive. Mas foi feito um acordo para que o Tancredo conseguisse ter um grande apoio, inclusive, de deputados que eram a favor do regime militar ainda, né, em contraposição à candidatura do Maluf. O Sarney se coloca, então, dentro de uma corrente política ainda com alguns problemas de aceitação em grande parte do pessoal que era do PMDB, mas é o vice-candidato, é o vice junto com o Tancredo. Tancredo, infelizmente, morre no dia antes, inclusive, da posse interna, tem todas aquelas complicações de saúde, e o José Sarney acaba tomando posse no seu lugar. Depois, a partir de 21 de abril de 85, o Sarney se torna efetivamente o presidente da República. E faz um mandato com muitas críticas, essa é a grande verdade. Ele foi bombardeado por imprensa, pelos humoristas da época, por vários setores da sociedade. Mas é um governo que teve dificuldades porque herdou uma máquina pública totalmente engessada. Haviam problemas estruturais grandes, dívidas que o governo tinha feito, que a ditadura tinha feito, dívidas internas e dívidas externas, né? Então você tinha alguns problemas maiores para resolver. E era um grupo muito heterogêneo. Desculpa, era um grupo muito multifacetado de grupos políticos tentando, de uma maneira ou de outra, fazer com que a sua escalada no poder fosse justificada. Você tem também alguns fatores que o Sarney fez para o governo e no aspecto político da coisa que são lembrados até hoje. Por exemplo, ele que é o encarregado de tirar da clandestinidade os partidos de esquerda. O Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, o próprio PT, que era já de bandeira de esquerda naquele momento, e estava numa espécie de clandestinidade, vamos colocar assim. Depois, ele tem alguns traços de conciliador. Ele sofre muita crítica, mas é um governo que acaba ficando muito sozinho, muito isolado. E também as críticas que eram pontuais para ele, que eram feitas em relação ao Sarney, era por conta da trajetória política do Sarney. Ele foi quase 60 anos de toda a trajetória dele. É um dos políticos com maior longevidade de cargos até hoje na história do Brasil. Está vivo até hoje. É um cara que por quase 62 anos da sua própria vida foi político, profissional, trocando mandatos, foi senador por quase 36 anos. Quer dizer, é um cara que tinha toda tem o estado do Maranhão, que é dominado pela família Sarney até hoje, então ele, de uma maneira ou de outra, acabou pagando um pouco por mais da história política que ele mesmo carregava, do que pelas ações governamentais. Haviam problemas, por exemplo, de economia. O plano cruzado, por exemplo. A inflação naquele momento chegava a 80% por mês, quase 1000% ao ano.
houve uma liberalização de grande crédito para as pessoas, depois uma enxurrada de planos econômicos que não davam certo no primeiro momento. E não davam certo porque as bases desses planos econômicos eram muito frágeis. A economia, por exemplo, não era uma economia tão sólida a ponto de você ter uma moeda capaz de ter uma presença internacional forte em comparação com o dólar. Numa época em que o dólar está em alta total, fim do que seria a Guerra Fria, os americanos, inclusive, emprestando dinheiro, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tentando salvar algumas economias globais. Então você tem o quê? Uma série de planos econômicos que acabam dando muito certo. O Plano Cruzado, por exemplo, tinha algumas situações, como por exemplo, criou uma moeda nova, que era o cruzado. Até então o Brasil trabalhava com cruzeiro. Depois esse cruzado vira cruzado novo, volta para o cruzeiro, cruzeiro novo, corta zeros. Eu cresci nessa geração, né? Em que você via o valor da moeda se desfazendo em público. Propagandas de televisão, por exemplo, que mostravam geladeira custando 3 milhões de cruzados. Você faz ideia do que é hoje uma geladeira custar 3 milhões de reais? Era essa sensação. Era algo absurdo. Você ia na padaria, por exemplo, comprava um saquinho com 10 pães, você pagava algo em torno aí, vamos colocar, vai de 200 mil cruzados, ficava um saquinho de pão. Sabe, uma coisa meio sem proposição, sem uma base econômica correta. Houve congelamento de preços, então o governo tentava tabelar os valores. Foi uma luta, uma queda de braços entre o setor econômico, setores da produção industrial, setores da prestação de serviço, setores do comércio varejista, empresários, a perda salarial, porque você tinha que ter um acompanhamento do salário das pessoas em relação ao padrão de vida, porque as pessoas iam morrer de fome. Então você tinha uma elevação, conforme o salário aumentava, aumentava o preço das coisas na sequência. O Brasil criou naquela época, por exemplo, as ideias de que quando aumentava o preço da gasolina, aumentava o preço de tudo. Mas não era um aumento proporcional. A gasolina aumentava, por exemplo, 2%, o saco de arroz no dia seguinte estava aumentando 20%. E qual que era a razão de um comerciante que tinha comprado esse valor, ou que tinha isso em estoque, e tinha a remarcação de preço, o personagem perseguido, né, pelas donas de casa, que era o remarcador de preço. O Sarney que criou, por exemplo, os fiscais do Sarney, porque uma vez que os preços estavam congelados, né, congelado o salário, congelado os preços, ou seja, um tabelamento de quanto poderia custar, por exemplo, um pacote de feijão, quanto que custava um pacote de macarrão. Todo mundo tinha que vender aquele mesmo valor. E claro que isso não ia dar certo. Uma economia de mercado nunca é dessa forma. Você não pode colocar o mesmo preço, por exemplo, do arroz em São Paulo, ser o mesmo preço do arroz da Bahia, do arroz no Amazonas. Não tem como você fazer uma economia planificada dessa forma. Então você tinha grandes problemas que estavam acontecendo nessa fase econômica e que geraram essas críticas enormes. E por conta disso, né, havia um problema muito sério de desvalorização da moeda, inflação galopante. As pessoas foram convocadas pelo próprio Sarney a fiscalizar os preços, isso nunca deu certo, porque essa fiscalização acabava sendo inócua, não tinha muito resultado prático. Outros planos que foram, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Cruzado 2, tudo tentando encontrar um caminho, mas que nunca realmente conseguiu ter uma concretização. O que mais conseguiu ter um pouco de sucesso foi o Plano Cruzado, em determinado momento, depois voltou o Plano Cruzeiro, Cruzeiro Real, que foi chegando mais idos dos anos 90 já, isso já governo Itamar Franco. Mas a economia brasileira sempre sofreu altos e baixos. O que a gente está passando agora chega a ser fichinha em relação ao que a gente viveu nos anos 80. Você tinha racionalização, racionamento de carne, filas e mais filas na frente dos açougues para comprar 1 quilo de carne. Quer dizer, você tinha uma baixa da produção, aumento elevadíssimo de preço e as pessoas precisam consumir. Então, no fim das contas, a gente acabou encontrando uma época em que tudo precisava ser reformado. Não somente essas reformas econômicas, mas principalmente a Constituição. O Brasil até então estava com a Constituição em vigor de 1967. Uma Constituição criada dentro dos moldes da ditadura militar que cerceava uma série de liberdades individuais. Em 88, então, a reunião, o Congresso, na verdade, a União de Deputados, e foi, eu posso dizer, ouso dizer, que foi uma das primeiras e únicas vezes em que nós tivemos um empenho generalizado de parlamentares
em prol de um grande projeto nacional, que foi a promulgação da Constituição de 88. Várias foram as frentes que se uniram, mas eu preciso sempre falar desse cara, Ulisses Guimarães. De novo, Ulisses, o senhor diretas, vamos dizer assim, os anos 80 foram, em grande parte, dominados politicamente pelo Ulisses Guimarães. Dentro das condições políticas daquele momento, ele era uma pessoa que tinha um ponto de vista diferente em relação ao meio como um todo. Ulisses foi até, talvez, desprezado pela história, porque teria sido um excelente presidente da República, e teve a possibilidade de fazer isso, como a gente falou no vídeo anterior. Depois foi candidato em 89, nas eleições de 89, mas não obteve muito sucesso. Você ter noção, ele teve menos votos que o Enéas naquela eleição de 89, a eleição que a gente vai falar daqui a pouco, que é a que elegeu o Collor. Mas a promulgação da Constituição de 88 lança as bases para esse novo projeto de redemocratização, ou seja, de voltar o poder que realmente deveria ser emanante do povo, realmente voltar a ser como era. Ele estabelece algumas coisas, por exemplo, eleição direta para presidente, a capacidade do cidadão brasileiro de votar diretamente para quem ele queria para a presidência da República. Isso aconteceu pela primeira vez depois de 25 anos, em 89. Você tem a possibilidade dos parlamentares investigarem crimes cometidos por parlamentares ou crimes em vários níveis da esfera federal, estadual e municipal. Você tem a liberação dos direitos civis. O estabelecimento do artigo 5º, por exemplo, que prevê a liberdade de expressão em todas as esferas, coisas que até então você não tinha na ditadura militar, você não podia pensar quase, né? A censura entrava e mais ou menos programava o que era permitido se divulgar naquela época ou não. Os direitos trabalhistas que foram garantidos, 13º, jornada de trabalho de 44 horas semanais, fundo de garantia, aposentadoria, direitos básicos que até então estavam todos às vezes jogados em outras legislações, congregados através da Constituição de 88, que proporcionou, por exemplo, o processo eleitoral de 1989, quando o Brasil vai, depois de quase 25 anos, votar pela primeira vez para presidente. E aí, o que a gente vai chamar de pluralidade partidária latente se torna cristalino com as eleições de 89. Foram 22 ou 23 candidatos a presidente que concorreram. Até aqui na projeção, para vocês terem uma olhada, dê uma olhada aí, ó. A quantidade, isso é uma cédula eleitoral. Você tinha a ordem dos candidatos. Você teve, por exemplo, um dos candidatos, eu não me lembro especificamente, acho que era o Afonso Camargo. Eu teria que pesquisar, eu depois consigo, se vocês me perguntarem, eu pesquiso essa informação para vocês. O Silvio Santos foi candidato nessa época. O Silvio Santos foi candidato a presidente da República. Você tinha uma série de frentes partidárias se unificando e lançando nomes às candidaturas a presidente. Você não tinha uma congregação como hoje. Nós temos, eleição de 2018, nós tivemos 5 candidatos, 4, 5 candidatos, né? É para vocês terem uma noção de como que a pluralidade partidária, o pluripartidismo, ou seja, a prática de vários partidos era muito muito nova naquele momento, né? E principalmente tem na internet vários vídeos hilários dos debates daquela época, entre 89, debates homéricos do Mário Covas com o Paulo Maluf, as participações do Enéas, né? É tudo muito folclórico. E a internet hoje garantiu para nós esse universo possibilitório da gente ver esses vídeos naquele momento e hoje conseguimos saber os detalhes das coisas. Por exemplo, saber que o debate, famoso debate, o último debate entre Collor e Lula, na sexta-feira que antecedeu a eleição ia ser no domingo, na sexta-feira ainda a Justiça Eleitoral permitia que isso acontecesse. O debate foi editado na edição do jornal, foi editado pela Globo, né? Na hora do jornal hoje, na hora do almoço. Passa-se uma primeira versão do debate, depois à noite é uma segunda versão do debate, em que o Collor aparece muito melhor, falando muito bem. O Boni, inclusive, tem uma entrevista de 2011 do Boni, pro falecido Geneton Moraes Neto, um gênio do jornalismo de entrevista, confessando mesmo que houve uma produção. As pastas verde e amarela que estavam na frente do Collor, a projeção, o Collor com broche do Brasil no peito, coisas que fizeram com que o Collor tivesse uma imagem mais popularesca e como se ele tivesse provas cabais de corrupções que o Lula estava cometendo. Enfim, houve uma produção toda, mas no fim da história Collor ganha, vai para o segundo turno ele e Lula, e ele ganha por uma margem pequena. Foi algo aí, ó, de 53 a 46. Quer dizer,
É uma diferença muito pouca que faz o Fernando Collor de Mello ser o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular depois de 25 anos, de 64 até 89, com o final do processo do regime militar. E o Collor acaba se tornando um marketing ambulante. O marketing do Fernando Collor era maior do que ele próprio. Mas o Brasil estava aprendendo a votar naquele momento. As pessoas naquela época votavam porque ele parecia ser muito honesto, ele era muito bonito, ele era muito bem apessoado. As aparências enganaram, como a própria história nos mostrou depois. E Collor ele usa algumas bandeiras, mesmo ele sendo representante da elite, sendo um egresso da elite dominante brasileira, ele promete combater os marajás, caçar os desvios de verba e corrupção por aí afora. Na verdade, era exatamente o oposto, né? A gente vai descobrir com o tempo como que as coisas foram degringoladas, né? E principalmente quando a máscara começa a cair, logo que nos primeiros atos do governo dele, no dia seguinte que ele assume, ele implanta o plano Collor, fazendo o confisco monetário das poupanças e contas correntes de todos os brasileiros que tinham naquele momento. Deixou a população brasileira com 50 dólares, o que equivalia na época a 50 dólares na poupança. Todo o dinheiro brasileiro foi confiscado e, teoricamente, ia ser devolvido para as pessoas 18 meses depois. Era uma estratégia naquele momento para fazer com que houvesse uma baixa no consumo, o governo tivesse dinheiro naquele momento em poder seu para conseguir pagar suas próprias dívidas, mas conseguindo depois gerar insumos. E aí existem várias teorias da conspiração, que, por exemplo, né, a Zélia Cardoso de Mello, que foi a criadora do plano, tinha acesso às informações muito antes, porque ela foi a criadora, inclusive. Ela passou informação para várias pessoas que isso iria acontecer logo no primeiro ato do governo Collor, e essas pessoas tiveram saques, fizeram movimentações bancárias, fizeram saques nos dias que antecediam, sabendo que iam ser prejudicadas com o confisco das verbas, né? Outras ações do governo Collor, demitiu em massa uma série de servidores federais, isso gerou um monte de processos trabalhistas contra o próprio governo. Algumas iniciativas do Collor desacertadas e outras muito acertadas, como, por exemplo, a abertura, inclusive, da legislação de telecomunicações. Se hoje a gente pode estar conversando aqui pela internet, se você tem teu celular, em qualquer lugar tem uma antena de celular, graças às iniciativas do governo Collor naquele momento, porque houve a possibilidade de uma flexibilização da legislação, que abriu a possibilidade de outras operadoras de telefonia internacionais operarem no Brasil. Naquela época, um telefone custava o valor de um apartamento, uma linha telefônica custava um carro do ano. Era uma coisa absurda. As pessoas viviam alugando telefones, né? Pode perguntar para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe, que ele vai te contar como é que era isso naquela época. Depois você teve algumas outras coisas positivas que ele também fez. Uma abertura dos processos industriais dos carros. Ele conseguiu trazer, por exemplo, a Daewoo, a Hyundai, carros que eram fabricados do outro lado do país, ofereceram insumos para serem feitos e fabricados no Brasil, o que gerou emprego. Então, houve sim algum momento em que o governo Collor acertou, mas era um governo mais midiático. Todo final de semana ele fazia caminhada, fazia algum tipo de prática esportiva com mensagens nas camisas, apoiando causas educacionais, mas durante a semana, nos bastidores do poder e principalmente dentro do Palácio do Planalto, coisas arquitetantes negativas estavam acontecendo, como por exemplo o escândalo de corrupção que logo em 91, entre os anos de 91 e 92, derrubaram o governo, principalmente por conta de alguns atores da história. O próprio Pedro Collor, que é o irmão mais novo do Fernando, a figura do PC Farias, que é uma figura obscura até hoje da política, morreu inclusive em circunstâncias mais sinistras ainda, em 96. Bom, basicamente a situação era a seguinte, rapidamente para a gente contextualizar. A eleição do Fernando Collor gerou uma quantidade de doação de dinheiro de campanha, na reta final principalmente, de vários empresários apoiadores. Naquela época era possível que você financiasse as campanhas. Empresas que perceberam a vitória dele, investiram no candidato para depois cobrar posteriormente. Quem controlava esse dinheiro? O próprio PC Farias. Ao todo, no que se sabe da história, acho que ao todo foram 65 milhões de dólares ao final que sobraram no caixa de campanha e que não foram declarados. Bom, esse caixa ficou sendo mantido, gerado pelo PC e também sob a tutela do Collor,
para que sustentasse alguns luxos da família Collor dentro de Brasília. Porém, algumas negociatas aconteciam. Quando haviam processos em que o governo federal precisava de parcerias com empresas, essas empresas participavam de compras públicas e negociações públicas, mas eram obrigadas a ceder uma propina de quase 22% do valor do contrato em torno de apoio e participação no governo. Ou seja, de uma maneira ou de outra, é como se o governo, o próprio governo executivo, o presidente da República, fosse ele o gestor do caixa de corrupção dentro do Palácio Planalto. E tudo isso veio à tona através de uma entrevista do próprio irmão, que também tinha seus motivos para ser contra o Pedro Collor, né? O Pedro Collor tem um problema familiar com o Collor, porque ele foi colocado fora dos negócios da família, que lá no estado de Alagoas ainda estavam sendo disputados problemas de empresas jornalísticas, de empresas de rádio que a família mantinha. O Pedro Collor é meio que afastado dos negócios da família, sabe tudo, é o irmão do presidente, dá uma declaração, dá uma entrevista bombástica para a revista Veja e conta e abre fogo, olha, eu vou derrubar o governo federal, vou derrubar o presidente. Parte para cima do Collor, tem uma série de provas, é aberta a CPI, que vai julgar o próprio Collor. O Collor nega até o final, diz que não tem nada a ver. Em alguns momentos, até diz que é uma grande perseguição das classes dominantes contra ele. Tenta fazer um amparo nas pessoas, tenta fazer com que as pessoas vão buscar alguma forma de apoiar ele, mas a coisa vai caindo. Você tem um movimento pró-impeachment, porque aí pela primeira vez também é usada a expressão impeachment, ou seja, o impedimento do presidente de continuar exercendo o seu poder. A manifestação dos caras pintadas lutando, que eram os estudantes universitários, os estudantes do ensino médio, indo para as ruas e fazendo protestos para a queda do governo Collor como um todo. O Collor tenta jogar com jogar com a mídia, jogar com a imprensa, tenta ainda algum tipo de amparo em algumas instituições, não consegue. Até determinado momento vai na televisão, pede para as pessoas saírem nas ruas de verde e amarelo em torno da pátria. Muito parecido com o que a gente vê ultimamente. E as pessoas foram para a rua, mas de preto. E multidões e multidões de pessoas de preto em protesto contra o próprio Collor. A situação vai ficando pior, pior, pior. Abre-se então o processo de impeachment, mas esse processo de impeachment não é levado ao cabo. Ele é aprovado no Congresso, é aprovada a abertura do processo de impeachment, mas o Collor renuncia no final de dezembro de 92, vai embora do Brasil naquele momento, depois ele vai se exilar, autoexilar, né, nos Estados Unidos, em situações também que a gente não vai saber os detalhes, enfim, muita coisa aconteceu que ainda até hoje não é muito explicado. O que se sabe no fim de toda essa história, depois de quase 10 anos dos processos que foram instaurados e para os processos que foram julgados, acreditem vocês, Collor foi absolvido de todos os processos judiciais que lhe acusavam de corrupção passiva e corrupção ativa dentro do governo. Ele foi absolvido de praticamente tudo. A bem da verdade, foi absolvido inclusive do próprio ato do impeachment, né? Mas como ele renunciou ao cargo, não havia o que ser feito. O PC Farias é uma figura meio obscura, a gente não sabe bem direito o que acaba acontecendo envolvendo a morte do PC Farias. Ele aparece depois morto em 96, teria teoricamente sido assassinado pela época, pela namorada dele. Então, tudo muito nebuloso. Bom, hoje, Collor é senador, voltou com os direitos políticos, ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. Então, no ano 2001, ele voltou com os direitos políticos todos a baila, voltou ao normal e se manteve dentro do quadro político como um todo. Hoje ele é senador pelo estado de Alagoas e ainda continua fazendo seus discursos por aí. O Pedro Collor morre também anos depois, descobriu 3 tumores na cabeça, 3 tumores cerebrais, morre nos Estados Unidos. Uma tragédia toda que até hoje a gente não sabe os detalhes todos que permeiam a história. O que se sabe é que foi um banho de água fria em grande parte dessa redemocratização brasileira como um todo. O Brasil tinha uma grande esperança depositada com o Tancredo, não se concretizou. Um governo um pouco desastroso, com dificuldades do Sarney, crises econômicas infindáveis, e depois uma tentativa de esperança novamente com o Collor, que em 92 cai por terra. Quem assume?
Itamar Franco. Mas isso já é tema para a aula da semana que vem. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Assistam novamente, acompanhem esse material e a gente se vê semana que vem. Tá legal, gente? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.